Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Meus irmãos, liderança é uma necessidade básica de qualquer sociedade. Em todos os lugares, em todas as famílias, em todas as empresas, onde houver pessoas juntas, será necessário definir uma liderança. É necessário organização. Se não houver liderança, cada um faz o que acha certo, o negócio vira bagunça. Na igreja não é diferente. Nós vimos a necessidade da liderança na igreja. O problema que temos vivenciado hoje é a falta de homens disponíveis para a liderança. Quando a gente vai escolher um presbítero ou um diácono, a gente fica, quem vai ocupar a vaga? Quem é que vai estar preparado? E se preparado, quem vai se dispor ao cargo? Pelo fato de que o oficialato traz alguns pesos para as costas daquele que o exerce, então as pessoas estão fugindo, não querem a responsabilidade, querem ser crentes apenas de ir, ser liderado pelos outros e não tomar frente de nada. Jesus, ele que é o Senhor da igreja, a autoridade maior da igreja, é Ele que deu a vida, que comprou a igreja, Ele, antes de subir aos céus, Ele escolheu 12 homens, preparou esses homens durante 3 anos. Esses homens, Ele chamou, e como Ele enviou esses homens, receberam o nome de apóstolos, eles foram feitos liderança da igreja, para que a sua palavra tivesse autoridade. Ele encheu eles do Espírito Santo, para que eles não errassem naquilo que eles iam ensinar à igreja, e eles foram lembrados pelo Espírito Santo, aquilo que Jesus Cristo falou, para que ensinassem a igreja. Como os apóstolos, eles não seriam substituídos, o seu papel já tinha se cumprido na igreja, os apóstolos instituíram, para cuidar da vida espiritual da igreja, anciãos, homens respeitados pela comunidade, homens que foram chamados de presbíteros, que a palavra presbítero quer dizer ancião, para cuidar da vida social da igreja, suprindo necessidades físicas de membros, instituíram diáconos, que também escolheram homens aprovados pela igreja para esse fim. O estudo de hoje, ele trata a respeito de qualificações das pessoas escolhidas como oficiais da igreja. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver as exigências quanto aos presbíteros. A palavra diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, de uma só mulher, temperante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e aí ele tem uma série de exigências da vida daquele que será presbítero. Infelizmente, no meio do evangelho, criou-se uma hierarquia de poder. Entre pastores, passou a exigir uma competição, como se fosse o seguinte, eu tenho mais destaque do que você, eu sou pastor de tal igreja, eu sou mais importante do que aquele outro. Designações que a Bíblia traz, como pastores, mestres, doutores, bispos, apóstolos, foram usados para aqueles que ocupavam a liderança, porém, em nenhum momento há uma gradação de poder ou de importância para quem toma conta, quem ocupa esses cargos. O pastor pastoreia. Se o pastor que pastoreia, ele também ensina, ele é mestre. Se ele é bastante conhecedor, ele é douto, ele tem um conhecimento, ele é doutor. Se ele administra a igreja, ele é bispo. A palavra bispo quer dizer administrador. Ou seja, o líder, ele pode ser tudo ao mesmo tempo. O pastor ensina, mestre, o pastor tem conhecimento, é doutor, o pastor lidera e gerencia a igreja, ele é bispo. Veja que começaram cobiçando primeiro o cargo de apóstolo. Porém, para essa escolha, quando foram escolher o substituto de Judas, só 2 pessoas preencheram as exigências do cargo. Depois desses, nenhum mais cumpriu as exigências. Não teria como alguém ter acompanhado Jesus desde o início do seu ministério.
ninguém mais viu o seu batismo. Todos os outros milagres, ou foi testemunha ocular de Jesus ressurreto, ou seja, se não cumpriu esses requisitos, então não poderia ser apóstolo. Sendo assim, hoje quem ocupa o cargo de apóstolo é falso, é mentiroso, está querendo o cargo com uma posição, como se o pastorado ele fosse um pastor especial, um enviado do próprio Deus com autoridade especial. Depois eles cobiçaram o cargo de bispo. Todo mundo queria ser bispo, todos os pastores queriam ser bispo. E quando falava isso, falava como se fosse superior. Como já disse, bispos são administradores. Se o pastor administra a igreja, ele é o bispo daquela igreja. Olha, pastorear o povo de Deus é um privilégio. Porém, não dá ao pastor importância maior do que os membros da igreja. Há pastores que se julgam mais importantes ou superiores que os presbíteros da igreja. Acontece que pastor, segundo Pedro, a primeira carta de Pedro 5, versículo 1, diz que os pastores também são presbíteros. São presbíteros que chamamos de docentes. São os presbíteros responsáveis por ensinar. E tem os presbíteros regentes, que são aqueles que ajudam a reger a igreja, a administrar a igreja junto com o pastor. Os presbíteros têm a sua origem na palavra ancião e eles representam a igreja. Na igreja presbiteriana, os presbíteros regentes, eles são eleitos pela igreja por um período de 5 anos. Quando acaba esse mandato, ele pode ser reeleito. Mas se ele não é reeleito, ele não deixa de ser presbítero. Se torna um presbítero em disponibilidade, igual o presbítero Hélio é. Então, ele pode ser chamado para ocupar as funções de um presbítero quando necessário. O presbítero não pode achar que domina, não pode ser um dominador. Ele representa a igreja no conselho, ele assume responsabilidades, mas ele presta contas dos seus atos. Ele tem que ser uma pessoa irrepreensível e é indispensável que ele tenha a dimensão correta, o entendimento da sua função dentro da igreja. A autoridade de presbítero é conciliar, ou seja, ele não decide nada fora do conselho. Os seus projetos dependem da aprovação do conselho. Ele não é eleito para decidir por si. A sua obrigação é defender os interesses da igreja e nunca os seus próprios interesses. No conselho, o voto do presbítero tem o mesmo peso que o voto do pastor. Mas o pastor, sendo o presidente do conselho, se houver empate, o pastor vota de novo. Os vendavais que o oficialato exige cobra do presbítero que tenha uma vigilância pessoal, tenha uma vigilância moral constante. Paulo ressalta aqui a excelência desse ministério. Visto que é um excelente, ele traz também qualificações altas para os candidatos. Sendo assim, os presbíteros, representantes da igreja, isso vai exigir deles uma conduta, um caráter ilibado, e eles vão dizer que igreja está por trás da sua liderança. Veja que a qualidade que o presbítero precisa, primeiro, que ele seja irrepreensível. Presbítero não pode ser uma pessoa que a toda hora alguém te chama a atenção. Mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você está errado. Ou seja, o presbítero, ele não pode ter nenhuma marca, nenhuma infâmia que ele leva sobre si, porque ele traz um papel de autoridade, ele desempenha uma autoridade na igreja, ele deve ter uma excelente reputação, ou seja, ser uma pessoa irrepreensível. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Mas como assim, pastor? No Brasil não pode casar com mais de uma mulher. Tá. Acontece que quando foi escrito aqui, poligamia era algo comum. Os homens tinham mais de uma mulher. Mas isso, quando vemos a exigência para a liderança da igreja, Deus mostra aqui que Deus ele nunca apoiou a poligamia. Mas Davi teve não sei quantas mulheres. Essa não foi a vontade de Deus. Em Gênesis 2:24 diz que deixa o homem seu pai e mãe e se une à sua mulher, não às mulheres. Foi da descendência de Caim, por rebeldia a Deus, que o homem foi lá e se casou com 2 mulheres. Mas o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Ele não pode ser um adúltero, ele não pode ter outra família, e se isso acontece, ele está em pecado, ele é afastado do cargo. Ele tem que ser temperante, sóbrio, modesto.
Tais qualificações dizem respeito ao equilíbrio do presbítero. Veja, ele deve ser um homem organizado e equilibrado nas suas ações e no seu discurso. Não pode ser uma pessoa briguenta, ele tem que ser temperante. Quando a gente fala de temperante, a gente lembra de tempero de comida. Se a gente erra e coloca sal demais, não dá, Zilda? Não dá. Por quê? Tem que ser temperado. O presbítero tem que ter uma mente boa para ele poder, então, saber lidar com as situações. Tem que ser uma pessoa hospitaleira. A gente diz que o hospitaleiro é aquele que recebe, né? Ele está sempre pronto para receber os outros, mas tem que ver que essa palavra também vem da palavra hospital, que vem dessa palavra. Ou seja, tem que ser alguém preocupado em curar os outros, em tratar os outros. Ele não pode ser uma pessoa doente, que precisa de tratamento. Ele tem que ser alguém que ajude na cura dos outros. Mas ele também tem que ser apto para ensinar. Ou seja, se os presbíteros são líderes da igreja, e eles, juntamente com o pastor, eles devem ensinar, instruir o povo de Deus. E isso, ele deve ter um profundo conhecimento das Escrituras. Por isso, o presbítero deve ler mais, deve conhecer mais. Então, mas eu não sei, não há problema. O problema não é não saber, o problema é continuar sem saber. Ou seja, tem que procurar crescer em conhecimento. Não deve ser dado ao vinho, não violento, mas cordado, inimigo de contendas e não avarento. Ah, pastor, pode beber vinho? A Bíblia não proíbe o vinho. Acontece que todo viciado começou tomando um golinho. E de um golinho para 2 golinhos, para um copo, para uma garrafa, e daí a coisa complica. Eu tomei a opção, o Samuel era pequenininho, e eu uma vez estava numa festinha de final de ano, e aí então a minha família estava lá e estava servindo aquele espumante, tem a quantidade de álcool pequena, é um derivado da uva também, e aí então veio, me deu o copo, e aí quando veio o Samuel esticou a mãozinha assim para pegar e disse, não, você não pode. Naquela hora eu tomei a decisão, eu não posso tomar nem um pouquinho de álcool. Porque se o meu filho não pode, eu não posso tomar uma coisa para incentivá-lo a tomar. Então, eu também, ela virou para mim e disse, ô santinho. Eu falei, não é santinho. A questão foi o que eu entendi ali. Eu não posso fazer uma coisa que vai dar um mau exemplo. Por exemplo, se eu vou no mercado e eu compro lá uma garrafa de vinho, e aí outras pessoas vêm, vai saber se eu estou tomando só uma garrafa, se é um cálice por dia, alguma coisa? Não. Vai dar o que falar e vai causar escândalo. Ou seja, não pode ser dominado pelo vinho, não pode ter vícios, ele também não pode ser briguento, ele deve ser rejeitado para o cargo se for briguento, porque ele vai ser o pacificador. Como é que um pacificador é briguento? Ele deve resolver problemas, ele não deve causar problemas. Embriaguez, violência, contenda, desejo extremo por riquezas não podem, ou seja, essas coisas desqualificam um líder. Ele deve governar bem a sua casa. Isso é essencial quando a gente vai escolher um presbítero ou escolher o pastor da igreja. Ele deve ser um bom pai, ele deve ser provado como chefe de família. A sua referência, a referência da pessoa que vai ser escolhida, deve ser a esposa e os filhos. Ou seja, você, esposa, você votaria no seu marido para diácono? Você votaria no seu marido para ser um presbítero da igreja? Você votaria no seu marido para continuar como pastor da igreja ou para ser o pastor dessa igreja? Ou seja, a maneira que um homem se relaciona com os seus íntimos revela como ele será com os seus liderados. Ele não pode ser neófito, ou seja, novo da fé. Se uma pessoa é novo na fé, não tem conhecimento das leis que regem a igreja, não tem conhecimento bíblico, como colocar ele numa posição de autoridade? A Bíblia diz que ele pode ser levado pelas tentações do diabo. Ou seja, um presbítero ele ocupa cargo de autoridade. Isso pode subir a cabeça e ele se tornar um sério problema. Ele deve desfrutar do bom testemunho do de fora. Mas por que, se ele é presbítero dentro da igreja? Aquilo que as pessoas lá fora dizem dele, a gente deve ouvir, porque é importante saber o que os de fora dizem a respeito do pastor e também dos presbíteros, que eles podem saber de coisas que a gente não sabe. Porque normalmente as pessoas, quem usa máscaras, usa máscara na igreja de santinho, mas lá fora faz coisas até inacreditáveis. Então,
é bom saber o que as pessoas elas pensam deles lá fora. São atribuições dos presbíteros, levar conhecimento de faltas, distribuir a ceia, tomar parte da ordenação de ministro e muitas coisas importantes. Por tudo isso que vimos, para uma pessoa ser escolhida pastor de uma igreja ou presbítero dela, precisará ser uma pessoa de caráter provado, de uma ética experimentada e uma moral sem manchas. Como cuidará da vida espiritual da igreja? É preciso que primeiro ele cuide da sua vida particular. Mas aí nós vamos ver agora quais são as exigências quanto aos diáconos. Semelhantemente quanto aos diáconos, e aí vai falar das suas exigências que vamos tratar aqui uma por uma. Diácono tem origem no substantivo diaconia. Diaconia que significa serviço. Diácono, então, é a pessoa que serve, que está disposto a servir. A sua origem, a origem do diaconato, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Houve uma dificuldade na distribuição, no controle da distribuição do alimento para as pessoas, e aí os apóstolos eles tinham que parar de ensinar, parar de orar, para poder cuidar da alimentação. Diz, não dá. Então, vamos eleger diáconos, pessoas que sirvam e estejam à frente dessa situação. Veja, aí então eles escolheram também homens qualificados. Eles devem ser homens respeitáveis. Eles devem ser sérios, que impõem respeito. O diácono, se alguém estiver barulhando na igreja, o diácono tem que chegar e olhar e ser alguém que impõe respeito. Ou seja, chega alguém cheio de piadinha, por isso que o diácono não pode ser só cheio de brincadeiras, tem que ser alguém respeitável, uma pessoa de princípios elevados. Tem que ser uma pessoa de uma só palavra. Não pode ser uma pessoa que diz sim aqui e depois diz não ali. Ele tem que ser, essa palavra é sim, se é não. Ele não pode ser inclinado a muito vinho, novamente o vinho. Fala aqui de uma quantidade grande. Mas uma vez um diácono de uma igreja, ele chegou para mim e perguntou, pastor, tem problema em beber um pouquinho de vinho? Os médicos dizem que é bom para o coração. Eu falei, não, a Bíblia não proíbe, mas tome cuidado. Depois, um tempo depois, a mulher falou assim, pastor, conversa com ele. Porque antes ele comprava a garrafa, dava para 3 meses. A garrafa não está dando para uma semana. Não demorou muito, ele acabou sendo disciplinado, porque ele estava numa festinha, encheu a cara, bebeu cerveja e encheu a cara lá. Veja, começou como? Um pouquinho, por isso que eu digo, o melhor é não tomar nada. Então, não ser inclinado ao vinho, não ser prisioneiro do vício. Não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. O diácono ele lida com os valores doados à igreja. Os dízimos da igreja, quem conta são os diáconos. Se é uma pessoa cobiçosa, o que vai acontecer? Corre-se o risco de ser uma pessoa que vai fazer como Judas, né? Que está no cuidado da bolsa, pode querer roubar. Então, ganancioso, ele corre esse risco. Então, a igreja deve conhecer, dizer, esse aí para diácono não serve. Ele tem que conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Diácono também tem que ser uma pessoa de conhecimento. Ele tem que ser uma pessoa que também conheça as Escrituras, porque ele também é oficial. Sendo oficial, ele vai passar por situações que ele deve orientar e aconselhar. Eles devem ser provados. Eles devem ser homens experimentados. A sua integridade deve ser comprovada. Homens que já prestam serviço, mesmo que não tenham cargo. Olha, se uma pessoa ela nunca fez nada na igreja, ele vai fazer só porque ele foi eleito? Não vai. Por isso que a igreja deve escolher um presbítero que já demonstre conhecimento. Deve escolher um diácono que já sirva a igreja. Mas se o homem nunca se levanta para fazer nada, vamos escolher ele para servir? Se ele não serve a ninguém, vai servir para o quê na igreja? Ele deve ser também, veja, o texto diz que aqueles que desempenham bem o diaconato, eles alcançam justa preeminência. Os que exercem bem o ministério, eles são dignos de honra. Por sua boa consciência, eles se tornam intrépidos na fé. Você vê que Estevão, ele foi escolhido para ser diácono. Só que depois Estevão se tornou um pregador. E ele causou um grande reboliço pelo fato dele incomodar como pregador. Mas ele foi escolhido para ser pregador? Não.
mas ele desempenhando o seu bom diaconato, ele foi crescendo. Ou seja, ele foi ganhando a simpatia de todos. E uma pessoa que sirva muitas pessoas é uma pessoa muito lembrada. É uma pessoa que chega e diz, ué, mas cadê ele? Eu não estou vendo ele aqui, todo dia está aqui. Uma das coisas que até hoje as pessoas lembram, sempre quando fala de seu José Rezende, é que toda vez que chegava na igreja, primeiro que chegava, o seu José já estava ali na porta da igreja. Era um cuidado que ele tinha. Então, veja, uma pessoa lembrada pelo seu trabalho bem prestado à igreja. Então, a função dos diáconos é arrecadar ofertas, é ver as necessidades das pessoas que estão em carência. Esses oficiais, como os pastores e presbíteros, são essenciais para o bom andamento da igreja. Veja, irmãos, mas em terceiro lugar, nós vamos falar de como devem ser as mulheres dos oficiais da igreja. O texto diz, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. No estudo passado, nós mostramos que as mulheres elas não receberam a missão de serem nem pastoras, nem presbíteras e nem diaconisas. Deus não deu essa missão às mulheres. E as mulheres não podem ser ordenadas para ocupar esses cargos, mesmo que sejam pessoas extremamente úteis. Por quê? A igreja não pode dar a alguém alguma coisa que o Senhor da igreja deu. E esses cargos nós não vamos ver na Bíblia e mostramos isso claramente no estudo passado. Porém, as mulheres receberam a missão de ter filhos e educar os filhos. Isso é uma grande missão. Preparar os filhos para a vida. E nós vimos também no estudo passado. Agora, nós vamos ver outra missão importante, a missão de ser companheira idônea dos oficiais. É de pouca importância? Não. Mulheres, elas perdem o nome quando se casam com oficiais. A mulher do presbítero, a mulher do pastor, a mulher do diácono. Não é assim que a pessoa acaba perdendo o seu nome? Seus maridos são ordenados, elas logo perdem a mulher do pastor. Essa poderia ser uma desonra, no entanto, revela uma missão extremamente importante. Olha, o pastor de ovelhas, a gente não tem muito contato com esse cargo, mas veja só, os pastores de ovelhas lá, naqueles lugares frios, eles recebem dos donos das ovelhas uma quantidade grande, e aí eles sobem as montanhas atrás de alimento. E lá eles ficam de 4 a 5 meses distante de todos, só cercado com as ovelhas. Lá eles dormem no pasto, em cabanas improvisadas, eles fazem as comidas deles. Lá, quando tem que enfrentar animais, eles enfrentam sozinhos. Eles não podem dividir a sua tarefa com mais ninguém, porque outro pastor tem outras ovelhas, não pode misturar. Ou seja, o pastorado, pastor de ovelhas, tem um ofício solitário. Do mesmo modo que aqueles pastores de ovelhas, eles esperam esses meses, ansioso por chegar o dia de voltar para casa e encontrar a sua esposa que o espera, também se vê isso no trabalho dos oficiais da igreja. De modo parecido, o trabalho dos oficiais da igreja trabalham sozinhos. O seu ministério é solitário. O trabalho do pastor é solitário. E do presbítero acaba sendo também. Veja que os presbíteros e pastores sozinhos recebem pessoas com problemas. Como que uma pessoa vai falar de problema junto com um monte de gente? Fica sozinho para ouvir as pessoas. Não poderão ter a companhia dos outros enquanto escutam os irmãos. Quando são atacados, o que acontece com frequência na igreja, os presbíteros e o pastor não podem dividir esse ataque com mais ninguém, muito menos com a esposa. Eles vão sofrer sozinhos, porque foram eles que foram chamados para o ministério, os outros não. Aí que entra a importância da mulher dos oficiais. A sua companhia constante, muitas vezes silenciosa, o carinho, o toque, a compreensão, a companhia nas horas da dor do marido, que muitas vezes chora sozinho, não podendo dividir a sua dor e as suas mágoas. A sua esposa, se soubesse do ataque sofrido, ela poderia defender o seu marido oficial da igreja e se voltar contra um outro membro. E aí esse não resolveria o problema. A mulher do oficial é a amiga constante, é a pessoa que não pode ouvir tudo.
mas ela sabe o peso da missão do esposo e ela se propõe a estar com ele, mesmo que lhe doa, que não compreenda, mas permanecerá lá, dando seu ombro amigo, seu carinho, seu sorriso, e isso serve como um bálsamo para ele. A mulher do oficial é o seu porto seguro. É talvez a única pessoa com que ele pode contar. É a pessoa que o acompanha nas madrugadas longas, quando ele perde o sono e revira na cama. É a pessoa que, enquanto seu marido sofre, ela ora por ele. Roga a Deus a direção divina para que tenha sabedoria para resolver aquela situação e continuar a sua caminhada em paz. Sobre as mulheres dos pastores e dos presbíteros e dos diáconos, pesa uma grande responsabilidade. Paulo diz: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Elas estarão na fileira, as mulheres não vão estar na fileira da frente. Elas não vão lutar a batalha da frente, mas elas vão estar na retaguarda, sendo exemplo para as demais mulheres. Elas vão viver de maneira fiel e irrepreensível, dando suporte para fortalecer o ofício de seu marido. Mesmo não sendo líder, elas serão as esposas dos líderes. Mesmo não estando à frente, elas estarão logo ali no campo de visão de todos. Quando mira o marido, também acerta a esposa, acaba respingando. Quando as mulheres erram, quando elas falham, o seu comportamento descuidado ou uma palavra impensada pode até destruir o ministério do esposo. Há pouco tempo atrás aconteceu isso com uma pessoa do nosso presbitério. A fidelidade da esposa é para os oficiais a força que precisam na executando as suas tarefas. A infidelidade dela derrubaria, envergonharia e até mesmo poria fim ao seu ministério. Portanto, a igreja deve olhar para as mulheres dos oficiais com muito amor e compreensão. Mulher de presbítero sofre, mulher de diácono sofre, mulher de pastor sofre. Elas carregam um peso enorme, elas têm de suportar o silêncio dos maridos na hora dos problemas pessoais que enfrentam. Terão de suportar os dias maus em que os maridos enfrentam e ficam irritados. E, além de tudo, elas terão de ser boas esposas, terão de ser boas mães e boas crentes, pois todos estarão mirando, olhando para elas, exigindo delas um comportamento extraordinário, que nem sempre é possível ter. Mulheres de oficiais, aqui ficam os meus parabéns, e eu oro pelas mulheres dos oficiais, para que continue sendo uma força para os seus maridos. O seu trabalho deve ser reconhecido e valorizado. Que Deus lhes dê muita sabedoria, que Deus lhes dê amor e muita paciência, que o Senhor lhes abençoe sempre. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ver, ele tratou a respeito de qualificações das pessoas escolhidas como oficiais da igreja. Vimos aqui as exigências altas para que uma pessoa seja presbítero. Também as qualidades altas para que uma pessoa seja diácono. E também as mulheres dos oficiais, elas têm que ter qualidades superiores. Podemos ver claramente que todos os oficiais são obrigados a ter uma vida exemplar para exercer o seu ofício. Mas vimos também que as suas esposas, tendo um papel tão importante em suas vidas, também precisam se preocupar com o modo como vivem, pois a sua vida poderá determinar o sucesso ou o fracasso de seus esposos. Meus irmãos, quando nós formos escolher oficiais da igreja, quando alguém quiser ser oficial da igreja, tem que parar e pensar nessas qualidades. Não é qualquer um que pode ser pastor. Mas é bonito o pastor pregar na frente, eu quero ser pastor. Não é qualquer um. Não é qualquer um que pode ser presbítero. Precisa dessas qualidades. E o diácono não é para todos. Servir, ficar ali servindo os outros é algo que é difícil. E quando pensar, viu, Julie? Pensar em casar com oficial, pense que você vai estar sendo observada por todos também. Mulheres oficiais, Penha, que virou agora mulher de oficial, né, Penha? Que Deus abençoe você, a Carmen, a Elisene, que todos vocês, mulheres de oficiais, que sejam então abençoados por Deus dessa difícil tarefa de acompanhar pessoas que nem sempre podem dividir
os problemas e as preocupações do seu cargo com vocês. Então, vamos pensar nisso quando escolher os nossos oficiais. Amém?